Alô, vamos agora ao episódio 15, Educação da Vontade. Vontade, coisa que dá e passa, mas nós vamos educar para que essa vontade seja firme. Roda a vinheta. Falamos de pensamento, falamos de palavras, mas quando eu penso, tenho uma ideia, eu já estou gerenciando uma ação. E aí? Como é que essa ação vai acontecer? Se eu estiver desanimada, não acontece nada. Por isso, eu preciso da vontade. É a vontade que é o dínamo para colocar em ação aquilo que eu estou pensando. E o pensamento vai gerenciar o sentimento para dar uma direção de uma forma mais prudente, conveniente, àquilo que eu estou querendo exercer. Vamos então ver como é que precisamos dar uma olhadinha nessa vontade de outra forma, como a gente muitas vezes não olha. Vamos então falar da educação da vontade. A vontade que vai, que volta, muitas vezes a gente desiste de algumas coisas, né? Esse é o episódio 15. Nesse aspecto, a vontade está relacionada com apetite, resolução, até mesmo capricho. Falar de vontade, eu estou com vontade disso, vontade daquilo, mas não é só isso, não é? A palavra vontade tem um significado muito mais amplo em nossos dicionários. Silveira Bueno diz: é a faculdade ou potência de querer ou manifestar desejo, poder de determinar-se, obedecendo a motivos ou razões que estão dentro de nós. Mas a vontade faz com que eu siga com firmeza, com constância, para que eu possa realmente executar com determinação e poder realizar aquela ação que eu estou querendo. Então, não podemos dar à vontade simplesmente a questão de capricho. Tem que ser uma resolução com inteligência, com consciência. A vontade é atributo do espírito também, como o pensamento, como as palavras. Vem do nosso espírito, tem coisas que tem lá no nosso espírito inato, aquela sementinha, para que a gente possa ir se desenvolvendo. É desse espírito que vai trazer aquilo que realmente o espírito vai necessitar. Muitas vezes, satisfazendo necessidades, seja o próprio espírito, com o conhecimento, a religiosidade, a transcendência, seja do corpo, como alimento, sexo, movimentação. Então, muitas vezes eu atendo ao espírito, muitas vezes eu atendo só ao corpo. Mas é exatamente a vontade que emana do espírito, buscando o quê? As necessidades. É um fator de progresso. Pode manifestar em vida corpórea, quer na vida espiritual, mas é um fator de progresso. Conforme eu vou progredindo, ainda estando no estado errante, esperando uma encarnação, eu vou melhorando bastante de acordo com a minha vontade, com o meu desejo. Nós que precisamos querer o desenvolvimento. Jesus reportava em alguns momentos a vontade do Pai. E ele dizia: a necessidade que temos todos nós de nos submetermos resignadamente à ação de suas leis. Nós precisamos realmente tomar consciência de que precisamos ter essa vontade de manter esse equilíbrio com todo o contexto universal, para nos mantermos realmente num processo fácil, leve. Ele fala de fardo. Por que nossos fardos são pesados? Porque a gente está se submetendo não às leis, nós estamos nos submetendo aos nossos caprichos, aos caprichos do outro, que a gente quer ficar, né, bem com a vida, com os colegas,
né? E aí a gente se submete às vontades dos outros. Mas, às vezes, mesmo a vontade dos outros está nos puxando fora do equilíbrio com as leis. E aí Jesus fala, precisamos entender que existe uma vontade universal que vai reger todo o equilíbrio dos seres humanos de um modo geral, de todo o universo. Então, quando a gente fica à mercê exclusivamente da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos impulsos, dos nossos pensamentos, nós vamos estar diante das provas que estão na nossa vida. A nossa vida de carne, nossa vida material, ela vai trazer para nós provas para impulsionar nosso progresso, para impulsionar nosso autoconhecimento. E eu preciso balançar isso. Diante de tudo que eu estou vivendo aqui, como é que eu vou manejar a minha vontade, meus desejos, meus pensamentos? E isso eu preciso balançar diante daquilo que eu tenho que fazer aqui, no momento da encarnação. São as nossas provas naturais. E, com isso, eu posso infringir as leis. Porque se eu quiser apenas ter caprichos, eu vou infringir as leis e sair do equilíbrio. E aí vem as doenças. Se nos tornamos infratores das leis divinas, contrariamos as possibilidades de equilíbrio, de reajuste, de harmonização, de felicidade. Todo mundo quer ser feliz, mas a gente não quer se reajustar. Devemos ter sempre Jesus como guia e modelo, que ele diz, é o caminho, a verdade e a vida. Lembrar da oração como instrumento de aplicação da vontade. Aí, o sistema de comunicação da terra e do céu é esse estado de oração. Vamos entrar no estado de oração quando eu não sei decidir o que é que eu quero. Eu estou entre a cruz e a espada. E aí eu entro em oração para me comunicar. E o plano espiritual vai trazendo intuições para mim e dirigindo a minha consciência para um lugar melhor. Jesus nos mostrou que, diante das leis, somos iguais. Não há tratamento diferenciado. Ele vai puxar o caretinha lá que tem estudo, como vai puxar o cara que não tem estudo. Todos são iguais. Se um tem a prova, o outro também vai ter. Provas de acordo com a evolução de cada um de nós. Mas eu preciso entender que todos nós estamos sobre a guarda dessas leis que regem a todos no nosso caminho. Então, vamos amar uns aos outros? Vamos. Vamos ver que eu preciso amar meu irmão de caminhada, porque ele está no mesmo pé que eu. Se eu já estou na frente e ele ainda está atrás, eu já passei lá atrás. E se tem outro na frente, ele também já passou pelo que eu estou passando. Então, nós temos que nos perdoar, nos respeitar, nos ajudarmos. Para ser realmente feliz, eu tenho que estar sempre nessa rua de mão dupla, nos perdoando, nos respeitando, nos ajudando uns aos outros. Para demonstrar que o mal, o sofrimento, a adversidade são condições momentâneas, essa estrada da vida, e a gente precisa olhar isso com resignação, Jesus confirmou: assim não é a vontade do vosso Pai que está no céu, que pereça um só desses pequeninos. Pai não quer que ninguém fique desassistido. A história, né, da ovelha que não ficou desamparada, né? O pai falou, né, na história da ovelha, tinha 100 ovelhas, uma saiu. O pastor deixou as ovelhas para ir buscar aquela. E assim é o universo. Se nós saímos, desregulamos, o movimento universal é para trazer aquela ovelha novamente para o equilíbrio. Continuamos andando? Sim, mas os nossos irmãos que estão saindo, eles estão sendo trazidos para esse processo novamente de voltar ao equilíbrio. A vontade é una, indivisível. Eu não posso passar minha vontade para o outro. Não posso. É assim que eu mantenho o meu poder de ação, como dizem os espíritos. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única.
Eu tenho que ter o meu poder de ação. Eu tenho que ter aquilo que eu vou me responsabilizar. Pois senão eu vou dizer, foi ele que disse para fazer. Se ele disse e você acatou, você já está com a sua vontade ali de acatar, porque você não pensou se convém ou não convém. Acatou, dançou. Então, firmeza, partida de uma individualidade, de onde está definida, de um comando consciente. Eu preciso entender isso. A vontade é o comando consciente. Você quer ter firmeza de vontade? Precisa do nosso comando e precisa da nossa consciência. Nesse contexto evolutivo, vontade e livre-arbítrio se confundem. Isso só pode ter vontade aquele que é livre para pensar e decidir. Então, o livre-arbítrio é a história de eu saber ter responsabilidade sobre aquilo que eu escolhi. E para isso, eu preciso ver se essa minha vontade está condigna com a minha conveniência. Então, antes de eu gargantear que tenho livre-arbítrio, eu preciso ter consciência de como está dentro de mim essa aptidão chamada vontade. Esse meu poder de ação. Ele está atendendo o quê? Uma emoção? Um instinto? Né? Está sendo corrompido pela beleza? Está sendo corrompido pela alegria de eu estar sendo aplaudido pelo povo? Está sendo garantido por um poder que eu vou alcançar lá em cima no topo? Eu tenho que analisar isso, comandar conscientemente. Então eu vou porque eu sei que eu não vou me perder. Isso é o que eu preciso decidir. Só pode ser livre aquele que tem vontade de agir. Aquele que está deixando a vida levar. Aquele que está sem vontade de nada e deixa todo mundo comandar. Essa pessoa não é livre. Por mais que ela garganteie, eu não quero isso, ninguém vai me obrigar a isso, mas está lá, inerte. E nessa inércia, o mundo está todo comandando a vida dele. Esses que estão aí paradinhos, sabe? Sendo atendidos pelo papai, pela mamãe, não pensa que eles estão sendo livres, não. Ah, eu estou aqui porque eu quero. Papai me ajuda, mamãe me ajuda, tem comida, casa, roupa lavada. Essas pessoas estão mostrando que não têm vontade própria. Querer é poder, disse, né? Querer é poder. No entanto, nem sempre se alcança aquilo que se quer. Por quê? Porque está faltando a ingerência das decisões. Nós não estamos gerenciando os nossos poderes, os nossos quereres. Então, o querer, muitas vezes, é uma situação que eu não posso naquele momento. Eu quero, eu posso, mas eu devo. Então, muitas vezes eu quero, até posso, mas naquele momento eu não devo. Na maioria das vezes, nós estamos necessitando e não o que queremos. O que necessitamos não é o que queremos. Temos o que necessitamos, mas muitas vezes eu queria mais alguma coisa. Mas naquele momento, é melhor eu ficar só com aquilo que eu estou necessitando. Também temos que levar em conta que o querer nem sempre é real, nem sempre é sincero. É só para agradar, é só para mascarar uma verdade minha. Tem isso também, né? Então, por força de interesses momentâneos, tentativa de agradar a outra pessoa, a gente manifesta uma vontade em desacordo com o nosso desejo verdadeiro. Na verdade, eu estava falando aquilo que queria, mas eu queria só não desmascarar, não obrigar a pessoa a querer me dar alguma coisa que ela não ia poder, mas o meu desejo é outro. Nem sempre queremos mudar, fazer diferente, controlar nossos impulsos, instintos, paixões. Se nós não quisermos isso, a nossa vontade vai ser descontrolada. E aí
Muitas vezes aquela postura cômoda, fácil, é menos trabalho? Atende à lei do mínimo esforço? É isso que eu prefiro. Se desejamos mesmo progredir, é imperioso superar o mal que ainda existe em nós, como observou Paulo. O que ele falou? Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Será que não é esse o nosso caso? Eu quero fazer o bem, eu quero ir numa estrada de equilíbrio, eu quero arrumar a minha vida, mas eu acabo fazendo mal, eu acabo praticando aquilo que é mal para mim, e aí eu não progrido, eu não supero aquele mal. Paulo nos mostrou uma vontade anestesiada. Assim, perdemos a força. Não impomos a nossa vontade ao nosso caminho. Eu não posso impor a vontade para o outro. Isso às vezes a gente faz, beleza, né? Tem que fazer, sou eu que estou mandando. Mas por que não impomos a nossa vontade agora aqui dentro, mostrando a nós, ao nosso espírito, olha, eu quero melhorar, eu não quero mais me destruir. Chega de anestesia no meu pensamento. Então é preciso ter uma vontade firme, consciente. Essa é inabalável. Aí essa é a pessoa que realmente é livre. Ela não se abala. É a vontade, tá bom, pode gritar, pode dizer, mas eu não vou para esse caminho. Não tenho vontade de ir para esse caminho mais, já fui. Está lá no passado. Agora, eu estou olhando outra forma de ver a vida. Então, vencer o mal é possível, mas tem que ter esforço, sem folgar, sem fraquejar, sem se deixar envolver pelo desânimo, pela descrença, pelas más tendências. Eu preciso ver quais são as minhas fraquezas. Eu preciso confiar em mim. Eu preciso acreditar que eu vou poder encontrar ali a minha felicidade, mas eu preciso de esforçar. Porque cada hora eu boto cada vez uma pedra nova no meu caminho, e aí não vou chegar lá. De uma só vez, nós podemos não conseguir. O mal representa nossas imperfeições morais, fraquezas, impulsos inferiores, deficiências de caráter que estamos, às vezes, carregando milênios. Então é complicado. Mas, cada vez que eu conquisto alguma coisa de forma lenta, gradual, imperceptível, eu vou melhorando, eu vou subindo de patamar na evolução do espírito. Eu vou conquistando realmente a minha liberdade. A natureza não dá saltos. Para a gente vencer o mundo, é preciso esforço, perseverança, paciência, confiança, determinação. Não vamos a parte alguma se nós não tivermos isso. Esforço, paciência, perseverança, confiança, determinação. Eu quero me transformar, eu quero dar um passo à frente, eu quero sair desse rema-rema de estar ali estratificado o tempo todo. Então vamos fazer isso tudo. Esforço, perseverança, paciência, confiança, determinação. Jesus nos ensinou que descemos dos céus para fazer a vontade das leis divinas. Então vamos trabalhar. Resignação e aceitação. Estamos aqui, na Terra, né? Nesse caminhozinho árduo, para fazer a vontade das leis. Porque as leis estão lá trazendo tudo para nós. E elas disseram, vai que nós vamos ajudar vocês. E é isso que é a resignação. Por enquanto, eu tenho que lidar com essa pedra. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco essa pedra vai estar burilada e eu já vou ter coisas melhores na minha vida. É assim que se trabalha. Porque a nossa missão é de afinização com a lei do amor. É a expressão máxima da criação universal. E para isso, eu preciso vencer dar muitos saltos em cima das minhas imperfeições. Porque eu fui ganhando. As minhas imperfeições são motivos das minhas inconsciências, dos meus comandos, da minha ignorância. Então, agora está na hora de eu começar a rever o meu caminho. Eu não vou colocar na mão de ninguém isso que eu estou vivendo. Quando formos espíritos educados, vamos atingir esse grau máximo de comunicação com o pensamento divino. Vai estar lá, diretamente, comunicação, com esse nível da natureza, do universo. Mas, por enquanto,
A nossa vontade é muito débil para atingirmos essas culminâncias todas. Será necessário depurarmos moralmente, nos libertarmos dessas cadeias de vida física que estabelecemos canais de ligação negativos. Nós precisamos estabelecer agora canal de ligação mais afinado com o pensamento divino e cortar essas amarras dessas cadeias físicas que nós viemos nos amarrando, nos amarrando, nos amarrando e alcançarmos essa depuração. Mas precisamos redobrar nossos esforços. Precisamos redobrar a nossa vontade de aperfeiçoamento, de elevação espiritual. Nosso processo educacional precisa ganhar maior aceleração. Está um momento de separação de joio do trigo. Está na hora de correr. E nós já temos instrumentos à nossa volta. Ah, mas eu não sabia. Não sabia? Abre os livros, vai conversar com a pessoa que você veja que ela já está num patamar melhor, mais equilibrada, está com a vida feliz. O que você está fazendo? Qual é o seu caminho? Como é que você está mantendo essa calma, essa paz? São experiências que a gente precisa aproveitar como Jesus nos trouxe a experiência dele. Mas a gente acha Jesus lá em cima, que a gente não teria nunca condição de acompanhar? Não. Ele também foi homem da Terra, não do nosso planeta, de repente, de outros planetas, mas de pisar também aqui na Terra dura, com as pedras do caminho, ele também passou isso. E ele nos disse isso. Passei por tudo que vocês estão passando. Então, a força da vontade é o leme que conduz a nossa vida. Nos faz navegar em busca de sonhos. Olha o mundo atrás que nós temos. Temos mares, temos rios, temos continentes para atravessar. E só com a força da vontade eu vou conduzir a vida e navegar buscando os sonhos tão caros que a gente tem, tão importantes na nossa vida. Não a nossa vida de relação aqui, mesquinha, de querer ser mais do que ciclano, menos do que ciclano. Isso é uma vida muito mesquinha. Nós somos muito mesquinhos. Olhando o quê? Ela usa roupa mais bonita que eu. Ah, eu tenho inveja. Ah, ela não olha na minha cara, então eu não quero mais saber dela. É assim, coisas pequenas. Vamos olhar para o alto. Vamos ver o universo que a gente tem à nossa volta. Vamos mudar a direção da nossa vontade. Vamos olhar agora aquilo que nós temos para aproveitar. Será que você sabe tudo que você tem para aproveitar no mundo? Ou está vendo só aí, aproveitando a pipoca no cinema, né? Está olhando lá o Netflix, ai, que delícia comer pipoca, ver cinema, encontrar amigos, tá? Tudo isso é vida da terra. Mas lá, no reduto do seu ninhozinho de sono, bota a cabecinha e vê o que você construiu durante o dia. E vê o que você deixou de legado, até mesmo para os amigos. Ah, bebi todas. Ih, bebi todas, todo mundo falou que eu fiz um escândalo. É isso que você quer deixar de legado? É malcriação para pai, é malcriação para mãe? É isso que você quer deixar de legado? Vamos pensar um pouquinho mais como é que anda a gerência da sua vontade. E é isso que realmente nós precisamos. Educação para nos salvar. Educação do pensamento, da palavra, até mesmo preparar para a nossa morte, né? Tudo que nós estamos aqui refletindo, vai fazendo a listinha lá. Como é que eu estou nessa educação? Em todos os episódios que nós demos, vai gerenciando a educação que você está fazendo do seu espírito naquela gerência. Do pensamento, da vontade, né? Do autoconhecimento. Vamos lá. Tem muito gerenciamento para acontecer. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você entendeu que esses escaninhos todos fazem parte de aperfeiçoamento pessoal. E os atributos que nós temos.
é que podem nos ajudar. Utilize os atributos que você está aí dentro. Dê sua opinião, escreva para nós. Mostre realmente quais são as suas dificuldades. Olhe para você. Deita a cabecinha no travesseiro e pergunta: o que foi tão difícil eu gerenciar aquela palavra que eu queria dizer de uma maneira e acabei dizendo de outra? Por que no meio do caminho eu desisti daquilo que eu estava querendo fazer? Eu queria parar de fumar. Eu queria parar de comer doce. Eu queria parar de... E não consegui. Porque a sua vontade não está com uma gerência firme, como você sabe fazer. Porque você sabe gerenciar uma porção de coisas na sua vida com maneira firme, né? Olha o que você faz com seus filhos, olha como é que você gerencia uma assistente doméstica na sua casa, olha como é que você gerencia um grupo do trabalho que está sob a sua gerência. Ali você sabe usar o poder, né? Ali você sabe ser firme. Agora é com você mesmo. Como é que funciona isso? É você que está no comando do seu leme. Ninguém vai comandar seu leme, não. E essa é a vontade que eu preciso dominar. Do contrário, não vamos chegar a lugar nenhum. Pensa nisso e fique bem.